a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. É a lição de hoje, lição de número 3. Nós, nesse trimestre, estamos estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E hoje a lição de número 3 traz para nós a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Graças a Deus. A pastora Graça vai estar fazendo aqui a leitura e orando com a igreja. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Vamos estar fazendo a leitura. Tem como texto a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. O texto áureo: envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. A verdade aplicada: o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Objetivos da lição: apresentar participação do Espírito Santo na criação. Falar que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento. Expor a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Os textos de referência estão em Gênesis 1. Vou fazer aqui vou ler a primeira, os irmãos lêem o segundo e assim sucessivamente. Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. A igreja. Ezequiel 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava. Vamos todos juntos aí? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, estamos aqui reunidos, Pai, na Tua presença. Viemos aqui para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, e eu quero pedir a Sua bênção e a Sua proteção sobre a vida de cada filho Teu que está aqui. Que o Senhor continue, Pai, conosco. Acompanhe as crianças que estão ali, Pai amado, para participar de um evento. Que o Senhor esteja cuidando deles no ir e no voltar. Eu peço a bênção e a graça do Senhor na vida de todos nós. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, tomem seus assentos. Daqui a pouco nós vamos estar separando aqui as salas, para que cada um possa ocupar o seu lugar. Já foi dito aqui pelo pastor Clayson, né, que eles já saíram, né, no passeio, levando as crianças para estar conhecendo aí, participando do momento de atividade no Corpo de Bombeiros. Houve alguns imprevistos, haja visto que a programação era aqui para perto, mas devido aí a algumas ocorrências de incêndio nesta manhã, madrugada, nessa manhã, foi feito aí um deslocamento um pouco mais longe. Por essa razão, nós vamos aqui, tenho certeza que hoje o tempo para a lição talvez seja um tempo maior, e isso é bom para quem vai ministrar, né? Porque faz com que ele tenha mais tempo de uma explanação ainda melhor. Só avisando os irmãos, nós estamos na terceira lição. Aqueles que ainda não têm a revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, né, que é o 4º trimestre do ano, o último, pode estar adquirindo aqui na secretaria, aqui com o nosso irmão Ângelo, ele está aqui na secretaria, você pode vir aqui se você não tem e quer adquirir a revista, adquira, que é importante você estar acompanhando as lições, né, para que você entenda melhor, pode estar adquirindo com ele aqui na secretaria, né. Também temos camiseta, essa camiseta vermelha aqui, né, essa camiseta bonita, já foi azul, né, pastor Divino Maurício, né? Já foi azul, agora vermelho, né? Mas se você quiser adquirir essa revista da Escola Dominical, também pode estar falando aqui na secretaria, fazendo aqui o seu pedido, para que possa então ser encomendado aí, e você ter também essa camiseta aqui de participação da Escola Dominical. Só reforçando, né, o pastor Clayson vai estar aqui
a ideia de que ele esteja aqui para o encerramento da escola dominical de hoje. Mas nesse momento eles já estão a caminho aí do Parque Amazonas, onde certamente as crianças vai ter um dia atípico lá e um dia atípico para o bem deles, né? Infelizmente tem que ir para mais longe, vai fazer com que as crianças, o tempo deles lá seja um pouco menor, mas não impedirá de que eles possam estar participando ali desta forma. Nós já vamos fazer a separação das salas. Vai estar ministrando para os adultos o pastor Divino, para os jovens o professor aqui é o Gessiron, e para os jovens o Gessiron e o pastor Doriel com o discipulado. Pastor Doriel e a equipe dele, está ali o pastor Doriel, né? Amém? Pastor Doriel e a sua equipe. Hoje não vamos chamar as crianças aqui à frente, porque elas já saíram. Então, quero já estar convidando aqui o pastor Divino Maurício e também o professor Gessiron dos jovens, já pode aí tomar a direção para a ministração da escola dominical de hoje, da lição de número 3, nesse dia 16 de outubro de 2022. Pastor Divino. A paz do Senhor, queridos irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus nesta manhã? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí. Amém? Fico feliz que Deus nos concede essa rica oportunidade de estarmos aqui ministrando. Ontem realizamos um seminário muito importante, uma participação muito efetiva ali na Regional 15, na região de Aparecida, onde pudemos reunir ali cerca de 8 igrejas participando daquele grande seminário da IBD. Mas inicialmente eu quero fazer, paz do Senhor, meu querido, nosso professor, evangelista Gessiron, faz parte também da equipe da superintendência. Antes de estarmos iniciando o trabalho, eu quero fazer 2 atividades importantes. Primeiro, quero apresentar as pessoas que estão nos visitando. Quem está nos visitando, além do Paulo aqui? Tem mais alguém que está nos visitando? Tem mais alguém que está visitando hoje? Todos são de casa? Irmã? Como é que é o nome da irmã? Rafaela, fique de pé, por favor. Irmãos, cumprimente a Rafaela, saia do seu lugar aí, receba a Rafaela. Ela é bem-vinda, diga graças a Deus. Rafaela, Rafa significa cura. El ou ela significa Deus, Deus que cura. Amém? Aleluia. Quero apresentar também o meu amigo Paulo, que é meu vizinho, mora ali ao lado do meu prédio ali. Fica de pé, Paulo, para o pessoal te conhecer. O Paulo já é um conhecedor da palavra de Deus, ele estava na presbiteriana e agora ele está, no momento ele não está congregando. Será que ele achou a igreja, irmãos? Amém? Ele é bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você puder dar um abraço no Paulo ali, vai lá e pede o voto para ele lá. Vai lá. Pede o voto. Pode pedir o voto para ele lá. Ontem, doutor Evandro ministrou a palestra inicial lá no nosso seminário. E aí uma das perguntaram lá sobre vários assuntos, sobre medicina, sobre doenças. E aí uma pergunta, a irmã perguntou lá no bilhetinho assim, doutor, é pecado pedir voto? Aí ele disse assim, olha gente, já tem 22 anos que eu não falo em política. Aí todo mundo riu na hora. Então, hoje nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus, mas isso não impede o exercício da nossa cidadania. Quero, antes de iniciar a nossa lição, fazer uma homenagem especial aos nossos professores. Ontem foi o dia do professor. Um momento especial para a gente homenagear
aquele que é o responsável pela formação de todos nós em todas as áreas de conhecimento, de qualificação profissional, todas as áreas de conhecimento, tanto no exercício do trabalho religioso, do trabalho teológico. Então, o professor merece toda a nossa homenagem, toda a nossa parabenização, porque são os principais precursores para nos ensinar a palavra de Deus. Parabéns a todos os nossos professores, é uma alegria poder celebrar tão especial data e tão importante legado que esses professores nos deixam. Me lembro até hoje da minha primeira professora de escola dominical, já há quase 50 anos isso, e não esqueço por quê, porque realmente marca a nossa história. Parabéns a todos os professores. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que vai falar sobre o Pentecostes. Todo esse trimestre, a revista escrita pelo nosso bispo Oídes José do Carmo, que é o nosso presidente da convenção estadual, ele traz aqui para nós a relação entre a igreja e o Espírito Santo. E eu posso dizer para você com propriedade, a igreja não pode, não deve e não consegue caminhar sem o Espírito Santo. A base para a sustentação da igreja é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos meros religiosos. Sem o Espírito Santo, a nossa religião é vã. Com o Espírito Santo, nós temos o aval de Deus para continuar numa jornada vitoriosa até a Canaã celestial. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando do principal elemento fundamental para a sustentação da igreja. E aqui o bispo Oídes vai relatar toda a relação da igreja com o Espírito Santo, tanto com relação ao pentecostalismo, porque nós somos uma igreja pentecostal, e também com relação à questão da fundamentação da relação que temos com Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o elo de ligação da igreja com Deus. O Espírito Santo é que sustenta essa base de relação do homem com Deus. Então, é muito importante o estudo desse trimestre com relação ao Espírito Santo, exatamente porque nos dá esse entendimento de que o Espírito Santo é o nosso principal fundamento de relação com Deus. Amém? Então, é muito proeminente a revista, o tema desse trimestre. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando do Ruach. O Ruach é o vento de Deus. Lembra lá em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo sobre a igreja? A Bíblia diz que veio como um vento forte, um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, né? Esse vento, Ruach, do hebraico, significa o vento de Deus, que encheu toda a casa. Então, a gente aprende que o Espírito Santo está sempre presente na igreja. E aí eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. Como eu sei que o Espírito Santo está presente na igreja? Quem pode me responder? Como é que eu sei, como é que eu identifico que o Espírito Santo está presente, agindo na igreja? Quem pode me dizer? Salvação de almas. O que mais? Como que eu sei que o Espírito Santo está presente na igreja? Como o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala, cadê? Não estou vendo nada, cadê? O Espírito Santo está na igreja, mas cadê? Não estou vendo. Aí eu te pergunto, como que eu identifico que o Espírito Santo está agindo na igreja? Quem pode me responder? Oi? Está em cada um de nós. O que mais? Quem pode me responder? Tem alguma evidência? Quem pode me dar uma evidência? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o quê? Convence o quê? O homem do pecado e da justiça.
Então, quem é que toca em mim, em você, e mostra que somos carentes, dependentes de Deus, e move o nosso coração? Quem é que toca? É o próprio Espírito Santo. Mas eu quero a participação de vocês. Vou pedir o Ângelo, vem cá, Ângelo. Você vai entregar um bilhetinho desse para os irmãos, porque depois da ministração eu quero ouvir os irmãos aqui participar aqui na frente. Então, aqueles irmãos que gostam de comentar a lição, vai ter a oportunidade de participar. Levanta a mão aí, você que gosta de participar, para você receber um bilhete aí. Tá? Abra aí a sua, na lição de número 12, número 3, a ação do Espírito Santo. Vamos lá. Objetivos da lição. Pastor Almeida, leia aí o primeiro objetivo da lição. Apresentar o quê? Leia aí. Pastor Almeida tem aquela voz forte mesmo para ele. O Espírito Santo esteve lá na criação? Então, a Bíblia diz que naquele tempo a terra era sem forma e vazia, e que esse E significa o quê? E o Espírito movia-se sobre a face do abismo. Significa claramente que o Espírito de Deus estava ali na formação de toda a estrutura, toda a formação de toda a criação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo objetivo, leia aí, pastor Almeida. Se você for olhar a história do Antigo Testamento, desde lá do Pentecoste, desde lá de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e depois vindo, passando pelos juízes, passando pelos reis de Israel, você vai ver que em todas as etapas da história de Israel, o Espírito Santo esteve manifestando o seu poder em todas estas etapas. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel com mão forte ali do Egito? A gente vê a manifestação do Espírito de Deus ali, na vida de Moisés, na vida do povo de Deus, em toda essa história do povo de Deus ali na Palestina. O terceiro objetivo, leia, pastor Almeida. Antes do Pentecostes, você vai ver clara e objetivamente que o Espírito de Deus manifestava com poder na vida de Jesus. Até os próprios fariseus testificavam que Jesus ministrava com autoridade. Essa autoridade vem de onde, irmãos? Vem do próprio Espírito de Deus. Quem é que dá autoridade? É o próprio Espírito Santo. Um dia nós estávamos aqui na escola dominical, eu estava lá atrás, lá onde estão aqueles irmãos lá no fundo, eu e o pastor Olinto, nós estávamos sentadinhos ali, e o diácono veio falar comigo. Escola dominical, hein, irmãos? Estava eu e o pastor Olinto ali, bem, isso já tem uns 3 anos, isso ou 4 mais, não tem, pastor Olinto? Pastor Olinto, o evento que nós fomos atender ali, tem uns 4 anos ou mais ou menos isso. Aí o diácono veio e falou assim: pastor, tem uma senhora aqui que está desesperada porque a sobrinha dela está aqui do lado na praça e está possessa de demônios. Isso é engraçado, irmãos, que o povo não chama pastor para comer uma picanha, para comer uma galinhada, mas para expulsar demônios chama, né? Aí a gente foi, eu e o pastor Olinto, nós, durante a escola dominical, a gente foi lá. E chegando ali, o casal, nós entramos na residência lá, o moço, o jovem veio nos atender e a esposa estava no quarto. Quando ela saiu, que olhou para a gente entrou no recinto e ela olhou calmamente. Quando eu olhei para ela e falei: nós viemos aqui falar de Jesus para você. Aí o espírito maligno se apossou daquela jovem e ela disse assim: eu não vou sair dela, eu vou matá-la. E o Senhor nos deu autoridade pelo Espírito de Deus, e eu disse assim para ela: você, demônio, você não vai
matá-la, ela pertence a Jesus. E ele, com ferocidade, disse assim: não, ela é minha, eu vou matá-la. Eu disse: não, demônio, você vai sair agora. Nós começamos uma batalha espiritual, eu e o pastor Olinto ali, e em poucos minutos aquela jovem foi liberta daquele demônio, aceitou a Jesus como Salvador. O seu esposo, que não era crente, se converteu a Cristo e foram todos dois completamente libertos. Eles foram batizados aqui na nossa igreja. Nós fizemos uma reunião de NCE lá na casa deles durante um bom tempo. Então eu vejo assim, que a autoridade do Espírito Santo está sobre a igreja, sim ou não? Sim. Claro que está. E é exatamente a proeminência desta lição de hoje, falar sobre a ação do Espírito Santo, principalmente porque o Espírito Santo ele vem manifestando na vida do ser humano, não somente na era pentecostal, como estamos vivendo, mas desde a criação do mundo e da formação da humanidade. Vamos lá, primeiro tópico aí vai falar exatamente sobre isso. O Espírito Santo na criação. Quem pode abrir a Bíblia aí? Abra aí para mim, por favor. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Leia o versículo 26. Quem pode ler para mim aí? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só, veja que Deus está falando assim, ó, e disse Deus, façamos. Note que está no plural, significa que não foi só Deus que realizou aquela obra, havia mais alguém, sim ou não? Ali se constitui a Trindade eterna, ou seja, o Espírito de Deus juntamente com o Filho e o Pai, na formação de toda a criação. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, mostrando a criação de todas as coisas. Então aqui o ponto de vista principal é que o Espírito Santo esteve presente na criação. E o autor aqui, o bispo Idos, vai falar muito claramente que o Espírito Santo atua na vida do homem. Diga assim comigo, o Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo atua na vida do homem. E o autor é muito feliz em dizer que o Espírito Santo, antes do evento do dia do Pentecostes, ou seja, antes que ele manifestasse ali na igreja primitiva de Atos capítulo 2, antes disso o Espírito Santo já atuava na criação e também em toda a história de Israel, na capacitação dos homens para conduzir o povo na vontade de Deus. Eu me lembro de um evento muito característico para exemplificar isso. É quando Moisés desce do Monte Horebe ali com as tábuas do concerto, está registrado ali em Êxodo capítulo 32 e 33. Depois você, chegando em casa, abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 32 e 33, vai contar exatamente essa história, quando Deus se indigna com o povo, que o povo se rebela contra Deus, e Deus disse assim: olha, eu não vou com vocês, eu vou cumprir a promessa, eu vou enviar um anjo para conquistar a terra, vou livrar dos inimigos para que vocês conquistem a terra, mas eu não vou com vocês porque vocês são um povo obstinado, um povo de pescoço duro, um povo rebelde. Eu não vou com vocês, porque se eu for eu vou destruí-los. E Moisés diz: não, Senhor, esse povo é o teu povo, esse povo não é o meu povo, é o teu povo. E se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Moisés tinha realmente um propósito, era determinado, porque se o Senhor não for, não permita que nós vamos, porque o Senhor precisa estar conosco. Então, o que eu aprendo com isso, irmãos? É que sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, tudo se torna sem valor.
sem o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós nada podemos fazer. Amém? Quem concorda, diga amém. A ação do Espírito Santo na criação. Quem pode abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, por favor? Hebreus 11. Leia para mim, por favor, o verso 3. Então, veja só, Deus formou o universo do nada. Tem uma teoria chamada de teoria do Big Bang, que é a teoria da explosão cósmica. Essa muito difundida no meio acadêmico, falando que o mundo, toda a criação, foi constituída por uma grande explosão cósmica no mundo. E aí um teólogo muito conceituado, o Stanley Orton, ele fala algo interessante sobre isso. Imagine, você pega e coloca uma bomba dentro de uma casa muito bem arrumada. A irmã deixou a sua casa bem arrumadinha, tudo no seu devido lugar, as panelas, a cozinha, o sofá, tudo arrumadinho, até o pastor Charles, até os ornamentos ali na mesinha de centro, tudo arrumadinho, o quadro, a casa está linda. Aí você coloca lá uma bomba no meio da casa e explode. Será que depois de explodir ali tudo ali, explode aquele local, vai ficar tudo no lugar? Né? Será que essa teoria da explosão cósmica funcionou? Será que isso foi real? Ou será que se está tudo no lugar hoje, foi porque Deus colocou tudo no lugar? Não é assim? A mão de Deus está presente em toda a criação. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Então nós entendemos claramente que durante todo o processo de criação, Deus planejou e executou tudo detalhadamente. Tanto é, irmãos, que tudo que Deus faz é perfeito. Quem concorda? Sim ou não? Tudo que Deus faz é perfeito. Não há nenhuma maneira de nós escrutinarmos e entendermos a criação de Deus de maneira perfeita, porque só Deus pode fazer de forma perfeita. Tanto é que, nos mínimos detalhes, até na criação do ser humano. O item 1.2 vai falar sobre o Espírito que movia sobre a face das águas. Leia Gênesis 1, verso 2. Quem pode ler? Leia para nós. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Lê para nós. Capítulo 1, 2, versículo 2. Olha só, a terra não tinha forma nenhuma. Deus formou e criou todas as coisas. Deus criou e formou todas as coisas. E a gente vê, pastor Charles, a gente vê a criação de Deus em tudo. Eu vou citar um exemplo bem simples para vocês entenderem a criação de Deus. Meus irmãos, quando eu chego em casa, que eu estaciono o carro na garagem, que eu subo no elevador, quando eu abro a porta do elevador, meu cachorrinho já está latindo dentro de casa, porque ele já sentiu a minha presença, que eu estava chegando. Incrível isso. Como que ele pode saber que eu estava chegando em casa? É um instinto que só Deus pode dar. Uma coisa simples, do dia a dia, que a gente vê, que é a mão de Deus. Não é assim? Então, a gente vê o agir de Deus, a criação de Deus, o manifestar de Deus, nas coisas simples do cotidiano, não é? É por isso que a gente vê que é maravilhoso a gente servir esse Deus glorioso. Amém? Quem tem alegria de servir esse Deus glorioso? Amém? Aleluia. O item 1.3 vai falar sobre o Espírito e o seu poder criador e sustentador.
Deus criou, fala comigo, Deus criou, fala comigo de novo, Deus criou e Deus sustenta. Quem assistiu aquele filme Olhando para Cima? É Olhando para Cima, amor? O filme é Olhando para Cima. Assistiu o filme? Quem assistiu o filme Olhando para Cima? É uma sátira esse filme que conta que um grande asteroide vem chocar-se sobre a Terra, né? Imagine, irmãos, quantos mil asteroides passam o tempo todo aqui ao lado da Terra, e asteroides até maior do que a Terra, e esses asteroides não chocam com a Terra. Quem é que sustenta tudo isso? Quem faz com que o mundo gire em rotação e translação ao redor do Sol 360 dias por ano, 365 dias por ano, numa harmonia perfeita, completa, e Deus sustentando isso o tempo todo, de maneira harmoniosa, como se fosse uma sinfonia. Quem é que sustenta tudo isso, irmãos? Isso não é maravilhoso? Quando a gente para pensar na grandeza de Deus, a gente fica maravilhado. Amém? Então é isso que nós podemos entender, que a criação de Deus é presente em tudo. Vamos para o capítulo 2, que eu quero ouvir os irmãos participarem da lição, tá bom? O Espírito, quem capacita o homem. Quem é que capacita o homem para fazer tudo que ele faz hoje em dia, de toda a tecnologia, todo o conhecimento? Quem capacita o homem em tudo que ele faz? Quem é que capacita? É o próprio Espírito de Deus. Aí a gente pensa que a gente tem algum mérito, né? Às vezes a pessoa coloca lá na parede do seu escritório, lá vários diplomas, mestre, doutor, PhD, né? Conhecimentos em várias áreas de atuação. Mas quem é que capacita? Quem dá inteligência? Quem dá discernimento? Quem dá sabedoria para o homem? Né? O próprio apóstolo Paulo disse assim, que a sabedoria do homem é o quê? A sabedoria do homem, escola dominical, irmãos. Quem pode me responder? A sabedoria do homem é o quê? Loucura para Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. O que eu aprendo com isso? É que diante de Deus toda sabedoria humana é inócua, é sem valor. Por quê? Porque Deus é infinitamente mais sábio do que o homem. Toda sabedoria provém de Deus. Diga assim comigo: toda sabedoria provém de Deus. Tem uma palavra célebre do grande filósofo Sócrates, o precursor da filosofia moderna. Ele diz assim, quando alguém perguntou para Sócrates: Sócrates, você sabe tudo? Ele respondeu assim: eu sei que nada sei. Significa que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco conhecimento, eu passo a entender que eu não sei de nada, né? Se der uma pane no carro, você não sabe nem onde buscar lá, tem que correr e chamar o guincho. Aconteceu comigo, deu uma pane no meu carro lá na Praça Tamandaré, e minha esposa estava comigo, nós tivemos que chamar o guincho. Ela falou assim para mim: pastor Charles, foi a primeira vez que eu andei de guincho. Andou no caminhão do guincho, viu, pastor Almeida? Então, nós não sabemos nada, irmãos, nós somos pó. E tem muita gente soberba achando que sabe muita coisa. E toda sabedoria provém de Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Diga assim: toda sabedoria, fala de novo, toda sabedoria provém de Deus. Vamos lá, para nós, já nós vamos ouvir os irmãos. Oi. Sim.
Olha só. Então, o que eu aprendo, irmãos, a cada dia, é que nós somos eternos aprendizes. Irmãos, o meu discipulador era analfabeto. Mas pensa num homem sábio. Pastor, mas um discipulador analfabeto sábio? É, sábio. Sabe por quê? Porque ele tinha 40 anos de escola dominical. Não sabia ler, mas conhecia a Bíblia todinha, de ouvir a palavra de Deus todo domingo na escola dominical, 40 anos. E ele que me discipulou. E que discipulado bem feito, irmãos. Por quê? Porque as verdades do evangelho, do cristianismo, eu aprendi com ele. E era analfabeto. Então, o que eu aprendo? A sabedoria do homem, irmãos, ela para nada serve se ela não for direcionada pela vontade, pela direção de Deus e pela sabedoria de Deus. Quem pode glorificar o Senhor? A sabedoria do homem, ela só é plausível se ela for canalizada pela direção do Espírito Santo. Amém? Ela sim. Ah, pastor, então não precisa estudar, porque se a sabedoria de Deus não coaduna com a sabedoria humana, não, nós precisamos estudar. E eu sempre tenho falado isso constantemente nos nossos seminários, nas congregações, nas regionais, que nós precisamos de formação continuada, precisamos de capacitação, precisamos de treinamento, precisamos de aperfeiçoamento, sim, precisamos. Mas primeiramente nós precisamos de sabedoria do alto, revestimento do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo todo conhecimento é meramente teoria. Sem o Espírito Santo é meramente teoria, nada tem valor. Porque a Bíblia diz que a letra o que? Mata. A letra mata e o Espírito o que? Vivifica. Então, sem o Espírito Santo é meramente teoria. Sem o Espírito Santo é meramente religiosidade. E eu vou te falar com toda certeza, religiosidade não salva. O mundo está cheio de religiosos. Veja o que está acontecendo lá no Irã agora. Tanta revolta por causa de um mero preceito religioso. Uma mulher foi morta porque deixou de usar o véu, o seu cabelo estava descoberto, e ela foi morta por causa disso. Meramente religiosidade. Religiosidade não leva ninguém a Deus. Nós precisamos de unção do Espírito Santo. Amém? Quem concorda, diga glória a Deus. Vamos concluir aqui o capítulo 2, para a gente estar partindo para o capítulo 3. Olha só, 2:2. A ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Aqui você vai ver desde Samuel, que foi o primeiro profeta, você vai ver a ação do Espírito Santo. Lembra quando Deus manda que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel? E ali ele chega e Jessé traz todos os seus filhos, aqueles homens fortes, guerreiros, Eliabe e os seus irmãos, para apresentar diante do profeta, para ser ungido rei. E Deus, através do Espírito, reprova todos eles. Aí chega um momento que o Espírito de Deus repreende Samuel, dizendo assim: Samuel, você está atentando para a aparência, mas eu conheço o coração. Isso mostra claramente, irmãos, que na unção do Espírito Santo, eu e você, nós somos capacitados para ter uma visão espiritual. Temos uma visão transcendental, não uma visão meramente humana, não uma visão meramente na razão, mas uma visão de Deus. Essa é a característica principal daquele homem que está sendo usado por Deus. E aqui nós vamos ver em toda a trajetória
do ministério profético ali em Israel, desde Samuel, passando pelos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois os profetas menores. Já que nós estamos na escola dominical, vamos fazer uma pergunta bem subjetiva. Me dá 2 profetas maiores, os nomes, 2 profetas maiores. Quem pode me falar? Vamos lá. Isaías, Jeremias. Agora vou apertar. 2 profetas menores. Hã? Como é que é? Naum, que mais? Abacuque. Aí os irmãos, a escola dominical aqui, está todo mundo afinado, né? Aí vou fazer uma pergunta mais difícil. Malaquias era profeta menor ou maior? Hã? Agora eu pergunto, por que é maior ou menor? Por que é? É porque era de baixa estatura? É porque tinha uns profetas de 1,90 m e outros de 1,60 m? Por que profeta maior ou menor? A escola dominical é para aprender, irmãos. Ah, olha só. Cadê o... Como é que... Você, o seu nome é o... Anderson, faz um favor para mim. Vai lá dar um abraço naquele irmão lá. Vai lá, dá um abraço nele lá. Vai lá. Exatamente isso, meu irmão. A quantidade e o período de profecias que classificam os profetas maiores e menores. Não pela importância ou pelo tamanho, não. Mas pelo período e pela quantidade de profecias classificados como profetas maiores e menores. Parabéns, meu irmão. O 2.3 vai falar sobre a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel. Aí nós podemos ver desde Saul, Davi, depois Salomão, e depois do rompimento do reino de Israel em reino do norte e do sul. Todos os reis de Israel, teve reis que foram perversos, foram rebeldes, e teve reis que foram cheios do Espírito Santo, como o rei Ezequias, por exemplo, né, que foi reis que deram lugar ao Espírito de Deus, como o rei Davi, que foi um homem cheio do Espírito Santo, né, até foi classificado como um homem segundo o coração de Deus. Então a gente vê que o Espírito Santo manifestou na vida, constante na vida dos reis de Israel. Veja o que aconteceu com o rei Josias, que foi um rei temente a Deus, né? Mas também nós tivemos durante todo esse período reis que foram rebeldes, como o rei Acabe, né? Como o rei Zedequias, que foram reis que abandonaram a fé e entraram para o caminho da idolatria. Capítulo 3 vai falar sobre o Espírito Santo nos evangelhos. E aqui desde o precursor do evangelho. Quem sabe quem foi o precursor do evangelho? Quem foi o primeiro que deu introdução aos evangelhos? Quem foi o primeiro que abriu o caminho para Jesus? Quem sabe? Quem foi? Oh, quem falou? João Batista? Ah, foi aí o irmão aí? Passou no vestibular. Foi João Batista, foi o precursor do evangelho. Ele disse assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então o precursor do evangelho foi João Batista. E aqui a gente vai ver que o evangelho foi todo conduzido pelo Espírito. Desde ali de Mateus e Marcos, Mateus se preocupou em trazer a mensagem do evangelho aos judeus. Marcos trouxe um evangelho já para a salvação. E também Lucas e João. Os evangelhos todos foram proeminentes com a ação do Espírito Santo. E aqui a gente vai ver claramente no 3.1, Israel antes da infusão do Espírito Santo. Israel, irmãos, é a nação eleita. Mas pastor, nós não pertencemos a Israel. Nós somos o Israel de Deus. Fala assim: eu sou o Israel de Deus. O que significa? Veio para os que eram seus,
mas os seus, o quê? Não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Chamados filhos de Deus. Então levanta sua mão e fala assim: eu sou o Israel de Deus. E ficou fraco, irmãos. A torcida do Vila Nova, que o Vila só perde, eles estão mais animados. É verdade. O Vila está na lanterna e os torcedores estão lá gritando. E os crentes, a gente falar de Jesus, que é a coisa mais maravilhosa da vida, o povo... Fala, levanta sua mão bem alto e fala assim: eu sou o Israel de Deus. Aleluia! Tem gente perguntando: você é crente? Não, eu estou crente. Eu estou crente. Não, irmãos, nós não temos que ficar nessa anemia espiritual, não. A gente tem que celebrar. Diga assim: celebrar. Você já viu aquela propaganda do rapaz vendendo peixe? Quem já viu? Já viu? Faz tempo que não passa essa propaganda. O cidadão está vendendo peixe no sinaleiro. Aí o cara fala assim: não, eu não quero peixe. Não, você tem que levar. Aí coloca o peixe até no para-brisa do carro. Você tem que levar o peixe, Ele fala: não, mas não quero peixe aqui. Você tem que levar. O problema nosso é que a gente não vende o nosso peixe, irmãos. O diabo está conseguindo vender o peixe dele melhor do que nós. Irmãos, a nossa mercadoria é a melhor. Fala assim, ó: o que eu estou vendendo é o melhor. Fala comigo, fala assim, ó: o que eu estou vendendo é o melhor. Sabe por quê? Porque você está oferecendo o que é mais precioso que você tem, pode oferecer, que é a salvação em Cristo. Amém? Levanta sua mão e glorifica aí. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo nos outorgou isso. Amém? Vamos caminhar aqui para a conclusão, para a gente ver a participação dos irmãos. Veja aqui o texto aqui, 3.2. O Espírito Santo estava sobre Cristo. O que faz a diferença na vida do cristão é o poder de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Um dia eu fui oferecer um folheto para um moço no centro de saúde. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu não quero essa porcaria não, eu quero é a receita do médico. Aí a senhora que estava do lado dele falou assim: mas respeita o moço, ele está te oferecendo a palavra de Deus. Ele falou: não, eu estou doente, eu quero é a receita do médico, eu não quero essa porcaria. Aí a moça falou assim para ele, eu não falei nada, irmão, fiquei calado. A moça falou para ele: mas você é um pecador e não rejeita a palavra de Deus. Ele falou assim: eu não quero saber. E aí, irmãos, eu entreguei aquele moço na mão de Deus. Mas o propósito nosso não pode recuar. Sabe por quê? Porque nós recebemos grande salvação e nós precisamos compartilhar esta salvação. Amém? Levanta sua mão e fala assim: eu recebi grande salvação. Levanta bem alto a sua mão e fala: eu recebi grande salvação. Amém? Quem concorda, diga amém. E aqui, para concluir, o autor vai falar assim: na Bíblia podemos compilar todo um conjunto de elementos que demonstram que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, o mesmo Espírito continua ativo hoje. Eu faço uma pergunta para nós concluirmos a nossa parte aqui, para a gente ter a participação dos irmãos. O Espírito Santo continua agindo na igreja hoje, sim ou não? De que maneira? Quem pode me responder? De que maneira? Salvando, o que mais? Curando, o que mais? Libertando, né? Orientando. Oi? Consolando, isso, né? Porque já está muito distorcida a mensagem do Evangelho. Porque as pessoas hoje só querem receber palavra de bênção, né? Olhar para
o pastor Almeida. Pastor Almeida, Deus está me mostrando aqui uma chave de um Toyota novo. Ô, glória, é para mim, né? Irmã, Deus está me mostrando a chave de uma casa nova, é para mim. Mudou a mensagem hoje, irmãos. O que eu aprendo é que Deus tem unção nova para nós, para mim e para você. Diga assim, Deus tem unção nova para mim e para você. Diga assim, Deus tem unção nova para mim. Amém? Agora nós vamos ouvir os irmãos. Quem está com o número 1, número 2 e número 3? Número 1, 2 e 3. Está aí no seu bilhete aí. Número 1, 2. Pode vir aqui na frente, irmão. Número 1 e 2 e 3. Já entregou já para todos aí, Ângelo? Hã? Qual que é? Ah, sobrou, pega mais lá, entrega lá. A irmã é qual? Pode vir aqui, irmã. Tem o número 2 também. Quem está com o número 2? E a irmã é o? 3. O número 1. Quem está com o número 1? Número 1. Está aí, Ângelo? Já, está aí atrás aí. Quem está com o número 1 aí? Olha aí no seu bilhetinho o número. Júnior, cadê o número, Júnior? Não, entrega um para o Júnior lá. O Júnior não pode ficar de fora, não. Ó. Entrega lá para o Júnior lá, viu, Ângelo? Não atrapalha não, Júnior. Você vai participar conosco aqui. Da outra vez eu lembro que foi sucesso. Entrega aí. Então vamos ouvir os irmãos aqui. Pode falar, pastor. O seu aí. Leia aí e comente. O Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairar não quer dizer estar parado. Pairar é exatamente aquilo que o corvo ou o urubu faz quando ele voa nas alturas. Ele dá aquele voo todo elegante, não é? Fica com as asas abertas assim e desfila no ar. Ele não está parado, ele está pairando sobre as águas. Então o Espírito de Deus também, em um momento caótico, em que tudo era vazio, o mundo era desabitado, ele estava pairando sobre a face das águas. Ele estava incubando a criação, aquilo que ia ser realizado. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, capítulo 11, verso 3, diz que o mundo, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é existente veio à existência daquilo que não é aparente, né? Aquilo que não aparecia, que não se via, aquilo que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando em Gênesis capítulo 1, verso 2, ele estava dando vida a isso tudo que nós vimos organizado. Quando o pastor Divino diz aqui, citou aqui o exemplo da explosão da casa bem arrumadinha, quando tem uma explosão, a coisa vira um caos, não tem como se organizar, né? A não ser que tenha uma pessoa que bote as coisas em ordem e reorganize aquilo que estava organizado, que foi desorganizado pela explosão. Então o Espírito de Deus na criação, ele teve um papel fundamental, muito importante. Ele trouxe à existência toda essa beleza que a gente pode contemplar hoje. Ele estava lá agindo, dando vida, criando e organizando para que nós pudéssemos hoje estar desfrutando de toda essa criação maravilhosa. Amém. Vamos aplaudir, meus irmãos. A irmã agora, como é que é o nome da irmã? Cláudia. A irmã Cláudia vai ler agora. A paz do Senhor para todos. A pergunta de número 3 é: o Espírito produziu forma ao universo e tornou a terra adequada para abrigar a vida. Comente. Então, a terra era sem forma e vazia, e conforme o irmão falou aqui, que nos antecedeu, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós vemos, à luz da palavra de Deus, e também na nossa revista, que houve a participação aqui do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo na criação. Para tornar essa terra adequada para abrigar a vida, Deus Pai planejou, o Filho criou e o Espírito Santo deu vida.
E conforme o irmão mencionou também a teoria dessa explosão cósmica, gostaria de dar um outro exemplo rapidamente aqui. Se você pegar um jornal, você picar ele todo com a mão e jogar para cima, ele vai cair da forma que ele estava antes, inteiro, né, completinho ali, de maneira alguma. Então, uma explosão também não poderia produzir um mundo tão perfeito, em tão perfeita harmonia, como nós presenciamos no dia de hoje. Basta a gente ir para uma chácara, né, como essa semana eu tive a oportunidade de levar meus pais ali numa chácara, no Jabuticabal, e ali a gente vê a beleza da criação, né, e a gente vê que ali não pode ter sido uma explosão cósmica, só pode ter vindo de um Deus perfeito, né? E a minha mãe disse assim, tem um homem assoviando por aí, ó, aquele hino, mestre, o mar se revolta, ele está assoviando aí no meio das jabuticabas aí. Eu falei, porque quando você está num ambiente desse, não tem como não sentir a presença de Deus, né? E eu agradeço a oportunidade. Continua a foto aqui, vem cá, irmãos. Parabéns, viu? Eu fico orgulhoso, viu, pastor Charles? Fico muito orgulhoso. Agora, o 4, o 5 e o 6. 4, 5 e 6. A irmã ali, tem mais outra pessoa. Almeida também? Vem aqui, pastor Almeida. Vamos lá. 4, 5 e 6. Tem mais um, irmãos. Cadê? 4, 5 e 6. Ah, muito bem. Oi? A irmã, primeira irmã aqui. Vem cá, irmã. Como é que é o nome da irmã? A irmã Rosane. Vamos lá, irmã Rosane. Leia aí. Explica. Paz do Senhor a todos. A pergunta é: a ação do Espírito Santo na vida dos artesãos para ornamentar e preparar os utensílios do templo, né? Aí o irmão colocou, comente. Por quê? Porque antigamente, hoje nós temos os designers, né, de interiores, temos pessoas que mexem com ornamentação, com decoração, que fez curso, mas naquela época não tinha, né? As pessoas que têm, as instruções que tem hoje. Então eles foram o quê? Guiados pelo Espírito Santo, ensinados pelo Espírito Santo, porque cada coisa era milimetricamente no seu devido lugar. O castiçal tinha que ser, a arca do concerto, os pães, né, o local da apropriação, cada coisa tinha o seu devido lugar. Então, para saber disso tudo, só o Espírito Santo, né? A arquitetura antigamente, a gente olha, a coisa mais linda, quem ensinou? Porque ninguém tinha curso de engenharia como tem hoje. Então, as construções lindas, perfeitas, né? A abóbada, né? O obelisco, que você vê aquelas coisas mais lindas em Roma, né? O Coliseu de Roma, tudo ensinado pelo Espírito Santo, né? Então, eu creio assim. Amém. Deixar o pastor Almeida por último, viu? Para o senhor fechar com chave de ouro. Como é que é o nome do irmão? Irmão Giovanni, por favor. Paz do Senhor. Maravilha, bom dia a todos. Os profetas eram porta-vozes de Deus. Eram usados pelo Espírito para transmitir a mensagem de Deus ao povo. Comente. Meus irmãos, esses profetas, eles não eram porta-vozes por acaso. Não falavam do seu intelecto, mas eles falavam aquilo que o Espírito de Deus falava a eles. Então, por isso, eles eram porta-vozes de Deus. No Antigo Testamento, havia 3 classes de pessoas que eram usados pelo Espírito Santo de Deus para falar como porta-vozes de Deus, né? Reis, profetas e sacerdotes. Então, parcialmente, o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento para usar essas pessoas. Hoje, o Espírito Santo de Deus usa todos aqueles que crê, né, em Jesus Cristo, que receberam Jesus Cristo. O Espírito Santo está à disposição para usar essas pessoas. Então, o porta-voz de Deus, ele fala aquilo que o Espírito de Deus manda falar. Eram os profetas do Antigo Testamento. Hoje tem profetas? Hoje tem profetas. O Espírito Santo continua usando essas pessoas. Quem fala é o Espírito Santo de Deus, né? Muitas pessoas às vezes falam por emoção, falam aquilo que quer falar, mas não é aquilo que o Espírito Santo manda, tá?
Mas o verdadeiro profeta de Deus, o homem de Deus, tem que falar aquilo que o Espírito de Deus fala, tá, na sua mente, que tem que ser falado. Então, assim que eu entendo a palavra de Deus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Espera aí, fica aí. Vamos aplaudir, irmão. Pastor Almeida. Amém. Graças a Deus. Nosso comentário aqui fala acerca do Espírito que capacita o homem, dando capacidade e habilidade a artífices, a sacerdotes, a profetas e a juízes. É interessante, irmãos, que é o Espírito que capacita. Porque se a obra é de Deus, o homem não dá conta de capacitar o outro para a obra de Deus. Se a obra é de Deus, quem pode capacitar é somente o Espírito Santo de Deus que capacita para a obra de Deus. E vai dando capacidade e habilidade a artífices, sacerdotes, profetas e juízes. Já foi dito aqui pela irmã acerca de Deus, do Espírito dando habilidades, né? Quando você vê na Bíblia falando sobre Arão Abiú, que recebe essa habilidade para poder trabalhar em prata, ouro, madeira. Sem a habilidade do Espírito, ele não consegue trabalhar. Quando você vê Salomão julgando uma causa muito conhecida na Bíblia, é porque o Espírito deu a ele capacidade para fazer esse tipo de coisa. Quando a Bíblia fala dos juízes, é o Espírito Santo capacitando essas pessoas para que elas possam ter esse discernimento, assim como capacita os profetas. É interessante quando fala do Espírito Santo no Novo Testamento, que é esse último tópico, vai falar que todos estavam reunidos no cenáculo. E é Jesus que vai dizer, permaneceis até que do alto sejais revestidos de poder. Então, é o Espírito Santo que vai capacitar cada um deles. Quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que os apóstolos, às vezes, eles não sabiam o que falar, mas eles ficavam aguardando o Espírito Santo ministrar a palavra a eles, para que eles então pudessem pregar para as pessoas e elas aceitarem a Jesus. Então, é o Espírito que capacita. Cada um que quer fazer e que se dispõe a fazer a obra de Deus, tem que saber que é o Espírito Santo que vai capacitar para essa grande obra. Ou você está sujeito, aberto e ter o Espírito Santo em sua vida, ou certamente a obra de Deus que você quer fazer não vai dar certo, porque a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, somente o Espírito Santo de Deus é que capacita o homem para essa grande obra. Amém, meus irmãos? Vou tirar uma foto aqui. Vem cá, irmão Giovanni. Vem cá, irmã. Vou tirar uma foto bem bonita. Deixa eu arrumar o cabelo dele aqui. Aí, Pastor Charles. A gente fica orgulhoso, né, Pastor Charles? Alunos maravilhosos, né? Agora nós vamos ouvir os 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Enquanto vocês chegam aqui, eu quero dar um testemunho sobre a questão do Espírito que capacita. Um dia nós fomos visitar um casal de jovens, recém-casados. Eles tinham 5 anos de casados. Eu e a esposa. Aí a gente foi, pastor Charles, visitar, e ali eles prepararam aquele banquete, comida à vontade. Você sabe que crente gosta de comer, não é assim, irmãos? Crente é bom de apetite. Aquela comida maravilhosa, um frango assado, maionese. E eu sou bom de apetite, irmãos, comi à vontade. E a gente conversou muito, eles, aquela alegria, recebeu a gente. E quando a gente levantou para sair, para ir embora, olha só, a gente levantou para ir embora, que eu cheguei na porta, o Espírito Santo falou comigo, falou assim, peraí, você vai embora e não vai abençoar eles, não? Eles abençoaram você, você não vai embora sem abençoar eles? O Espírito Santo falou comigo na porta de saída. Aí eu olhei para a irmã e falei assim, irmã Luana, o Espírito Santo está me falando para abençoar vocês. Aí ela começou a ficar emocionada, ela e o esposo. Aí eu disse assim, o que a irmã deseja que Deus faça na sua vida? Na vida de vocês? Aí ela disse assim, olha pastor, começou a chorar e falou, pastor, já tem 5 anos que nós somos casados e eu não consigo engravidar, e nós temos muita vontade de ter um filho, mas a gente não consegue. Aí
Deus me usou naquela hora e eu disse assim: assim diz o Senhor, que ainda esse ano nós vamos apresentar o teu filho lá na igreja. Irmãos, isso era em janeiro. Quando foi em novembro, nós apresentamos o João Vitor na igreja. 9 meses depois. Então, o Espírito Santo usa? Sim ou não? O Espírito Santo capacita? Claro, e é Ele que está agindo no nosso meio. Levanta a sua mão e glorifica, amém? Vamos ouvir aqui essa, quem está 7, a irmã é 8, então é o irmão ali primeiro, vamos lá. Como é que é o nome do irmão? O irmão Adriano. Paz do Senhor, amada igreja. O item 7 diz aqui: a ação do Espírito na vida dos reis de Israel para governar o povo com diligência, na vontade de Deus. Explique. Bem, eu trabalho no mercado financeiro e diligência é uma das etapas de um planejamento financeiro, né? Nada mais do que você gerenciar, né? Você ter a capacidade de liderar. Hoje nós temos tendo uma aula aqui de diligência pelo pastor, né? Ele planejou a lição, fez uma atividade, está agindo com diligência essa escola dominical. Então eu vejo muito isso na vida dos reis. Eu vejo na vida de Saul, por exemplo. A Bíblia diz que Saul foi tomado pelo Espírito, né? Saul, ele não era possuidor de grande conhecimento, mas de uma hora para outra o Espírito Santo entrou na vida dele e transformou em um grande rei. Claro, depois ele se afastou de Deus, como os irmãos conhecem a história, né? E principalmente vejo diligência na vida de Davi também, né? Desde que foi ungido, o Espírito Santo entrou na vida de Davi, né? A gente vê o Davi ali no confronto com Golias. A princípio, a ideia inicial era ele disputar aquela batalha com armas, né? Possuindo espadas. Então eu acredito que Deus deu tanta criatividade para ele, que naquele momento, quando ele desistiu e foi sem nada, eu acredito que na cabeça dele, ele não tinha já a ideia de lutar com uma funda. Mas Deus foi dando criatividade para ele. Deus foi lembrando das pequenas vitórias que ele tinha e falou: ó, com isso ali você o derrotou. E a gente percebe, e eu creio também, que ele já tinha um objetivo ao chegar ali em Golias, né? Então Deus o capacitou com diligência. Amém? Amém, amados, paz do Senhor. Quer dizer que é motivo de muita alegria estar aqui participando, né, na escola bíblica. É uma escola bíblica que hoje está dinâmica, né? Bem legal. Então vamos lá. O rei Davi foi um rei que foi muito usado pelo Espírito de Deus. Explique. Amados, como o irmão aqui disse, que o rei Saul, ele foi um rei que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, né? E ele fez muitas obras de Deus, mas naquele momento ele se afastou-se de Deus. Então foi ungido por Samuel o rei Davi. E o rei Davi, ele não lançou fora aquele Espírito Santo de Deus. Ele se apoderou do Espírito Santo de Deus. E através da orientação do Espírito Santo na vida de Davi, foi com que ele conseguiu vencer muitas batalhas. E aqui fala na nossa revista que essa graça do Espírito Santo é para todos. Para todos nós que queremos estar envolvidos com o Espírito Santo. É só nós dar lugar para Ele, para que Ele venha nos orientar, né? Orientar a nossa vida, o nosso agir, né? O nosso falar, o nosso comportamento. Então o Espírito Santo, Ele está aqui no nosso meio. Só aquele que dá oportunidade, lugar para Ele, é que vai ser apoderado dEle, para que Ele venha fazer maravilha em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Os evangelhos mostram uma frieza espiritual nos líderes religiosos nos tempos de Jesus. Comente. Jesus, ele enfrentou os religiosos, né, pastor Edwin? Se eu estiver enganado, você me fala. Os escribas, fariseus, né, saduceus, certo?
Então, esses líderes, eles desafiavam Jesus. Eles iam contra Jesus, eles incitavam o povo contra Jesus, em nome da lei, né? Da palavra de Deus. E Jesus nunca se intimidou com eles. Pelo contrário, Jesus sempre falava com autoridade. E não é diferente hoje. Às vezes a gente encontra, até mesmo dentro da igreja, pessoas, né, como os escribas e os fariseus, que só são religiosos, mas não têm a palavra, o Espírito Santo na sua vida. E às vezes vem desafiar o pastor, vem desafiar os obreiros, os líderes. E, como Jesus, nós temos que, com sabedoria, enfrentar esse tipo de coisa. E aí a palavra de Deus, lá na nossa lição, está citando Marcos 8:15. Fala assim: enquanto atravessavam o mar, Jesus advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Então, Jesus falava, Jesus não deixava esses líderes frios, né, incitar as pessoas contra ele. Então, às vezes, é um desafio para nós, quando nos deparamos com esse tipo de coisas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja, mas temos que ter o Espírito Santo para combater esse tipo de coisa. Amém? Pastor Charles, pensa numa igreja aqui, alunos maravilhosos, meu Deus, mas eu estou transbordando de alegria, de orgulho. Sabe aquele pai que tem o maior orgulho quando o filho tira nota 10 na escola? Eu estou desse jeito hoje, sabe? Né? Já viu o professor Raimundo? 10, nota 10, né? Não é assim? Glória a Deus. Irmãos, o povo fala que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Está errado, viu, irmãos? Porque se eu faço alguma coisa, é porque eu tenho essa maravilhosa do meu lado. Amém? Então, vamos lá. 8, 10, 11 e 12. 10, número 10, número 11 e número 12. Ei, Júnior, que maravilha, Júnior! O pastor Charles também? 11. Quem está com o 10? O Paulo, né? Eu quero apresentar para vocês o Paulo. O Paulo era da igreja presbiteriana e agora, irmãos, o Paulo está sem igreja. Será que ele encontrou a igreja? Ele tem cara de Vila Nova, pastor Charles? Mora de frente lá no meu prédio, lá o Paulo. Que maravilha. Pensa no menino bom esse aqui, viu? Esse aqui é da Casa Bahia. Esse aqui vende sonhos. E realiza, né, Paulo? Vamos lá, para o primeiro Paulo aqui, número 10. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja, amém? Nessa manhã eu creio que eu vim trazer a melhor notícia que vocês poderiam receber hoje. A maior boa nova que nós podemos receber como igreja. Que diz assim: o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja. Não existe, eu não consigo nem explanar, porque não precisa de comentar isso aqui. Quando Jesus fala, eu venci o mundo e vós também vai vencer, ele estava falando na autoridade do Espírito Santo. Quando ele falou assim, as obras que eu fiz, vocês poderão fazer maiores ainda, ele também falou na autoridade do Espírito Santo. Então, nós, como igreja, não tem espaço para retroceder, não existe espaço para ter medo, aleluia, para ter medo das astúcias, dos enfrentamentos do diabo, porque ele não tem vez contra a igreja do Senhor. Ele não subsistirá, aleluia. Quem crê nessa palavra? Então, recebe nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade, amém?
A paz do Senhor, igreja. Pastor Divino tem esse método, né, da aula interativa, participativa, né? Muito bom, viu? Muito bom. O meu número 11 fala sobre o dia de Pentecostes, né? O dia de Pentecostes inaugurou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Comente. O dia de Pentecostes. Para nós cristãos, para nós pentecostais, o dia de Pentecostes é um dia muito especial em nossas vidas. Para nós que somos cristãos, porque realmente, né, demarca a inauguração do derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Imagine a igreja, trazendo aqui uma figura de linguagem, um simbolismo como uma casa. Como uma casa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha nessa casa, mas apenas como hóspede, apenas como um convidado, apenas como um inquilino. No Antigo Testamento, sobre a vida dos patriarcas, era apenas como um inquilino. O Espírito Santo descia como hóspede, ficava ali o tempo necessário. Depois, ele não era dono, ele não era proprietário. Então o Espírito Santo voltava para a sua casa, para o seu lar. Sobre os patriarcas, sobre os reis, sobre os profetas, né? Sobre os juízes, sobre o Israel. Mas no dia de Pentecostes foi diferente. Porque no dia de Pentecostes, a igreja, como casa de Deus, não recebe mais o Espírito Santo como hóspede. Não recebe mais o Espírito Santo como inquilino. Porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo passou a ser dono da igreja. Ele se tornou proprietário da igreja. Por isso é ele quem guia a igreja, é ele quem ensina a igreja, é ele quem governa a igreja, é ele quem dá dons, dá talento, dá habilidade, é ele quem diz: eu estarei convosco, vocês vão fazer obras muito maiores do que essa, porque agora eu não sou apenas hóspede, agora eu não sou apenas inquilino, eu sou dono da igreja. Dia de Pentecostes é o dia que o Espírito Santo pegou a Escritura e diz: a casa é minha. Eu nunca fui bom, né, Divino? Meu pai que eu era só teoria, eu só sei ler. Eu não sou igual minha mãe. Minha mãe, se você chamar ela não fala também não. Eu estava pesquisando, né? Eu sabia isso tudo quando meu pai era vivo. Meu pai sabia tudo, meu pai sabia esses trem tudo, eu estudava com ele. Aí depois de uns 5 anos para cá, eu larguei tudo, a doença do meu pai. Então, o Pentecostes, né, no Antigo Testamento, está falando aqui, né, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo permanece como modelo de poder para a igreja de Cristo. No Pentecostes, no Antigo Testamento, foi 50 dias após a Páscoa. E no Novo Testamento, foi quando os apóstolos receberam os dons do Espírito Santo, logo após a subida de Jesus, e falam que foram 3.000 pessoas que foram convertidas e seguiram fiéis, porque hoje o que está acontecendo, muitos são convertidos, aceitam, mas continua, não tem a fidelidade, continua no mundo, continua fazendo o pecado. E os dons do Espírito, né, que eles receberam do Espírito Santo, eu sabia esses trem tudo de cor, hoje eu não sei mais nada, hoje eu estou completamente esquecido. Acho que a idade está chegando também, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Os dons são as graças de Deus que nos auxiliam para crescermos e nos desenvolvermos na virtude e perfeição de uma vida cristã, que são conselho, entendimento, fortaleza, sabedoria, piedade, ciência e temor a Deus. Aleluia. Certo? Eu não lembro mais os frutos, eu não lembro mais, eu sei que é benevolência, eu não lembro mais, eu sabia de cor, hoje eu não sei mais nada. Certo? Mas é que a igreja hoje teria que seguir, né, o Espírito Santo, o Espírito Santo descendo, as pessoas continuarem. É isso que eu tenho a falar. Amém! Glória a Deus! Tirar a foto aqui, vem cá tirar a foto. Meu Deus, essa foto aqui vale ouro. Amém. Glória a Deus. Desculpa, pastor. Que maravilha, queridos. Irmãos, quero dar um testemunho da vida do Júnior, Zimael Pereira Júnior. Quando eu me converti, há
34 anos atrás, o Júnior era adolescente, o pai dele era o dirigente da igreja, o pastor Zimael, coronel Zimael, que hoje dorme no Senhor, foi meu primeiro pastor. E o Júnior era adolescente, eu conheci o Júnior tocando saxofone na igreja. Quando eu me converti, eu era jovem e ele era adolescente na época. E isso está tão fresco na minha memória, já faz quase 35 anos. Eu conheci o Júnior tocando na igreja. Então a gente tem essa memória, por quê? Porque em toda a nossa trajetória, quem que vai conduzir a nossa vida cristã? Quem é que conduz? É o próprio Espírito Santo. Um dia eu estava no monte orando e o Senhor falou comigo assim, tinha uma irmã lá profetizando no atacado. Ela estava profetizando assim, coletivo. Profetizar na vida de todo mundo. E aquela irmã vindo para o meu rumo, falou assim, meu Deus, essa irmã vem para cima de mim, não vem não. E a irmã veio, colocou a mão na minha cabeça e falou, eis meu servo que logo, logo você vai receber uma consagração. Eu falei, tá louca. Não conheço tanto que meu pastor é rigoroso, pastor coronel. Aí, irmãos, 2 meses depois ele me chamou para o ministério diaconal. Isso já faz mais de 30 anos. Então, o Espírito Santo continua falando hoje, sim ou não? Fala assim para quem está do seu lado, o Espírito Santo fala com você hoje. Fala aí para quem está do seu lado, o Espírito Santo fala com você hoje. Agora os 2 últimos, né? Nós falamos até o 12, agora o 13 e o 14. Quem está com o 13 e com o 14? Os 2 últimos. Pode vir aqui, irmão, pode vir. Quem está com o 13 e com o 14? É os 2 últimos, para a gente encerrar. Que bênção, irmã. Olha que maravilha. Que bênção. Como é que é o nome da irmã? A irmã Ana e o Itamar. Qual que é o 13? Você é o 13. Então a irmã Ana vai falar primeiro. A paz do Senhor, irmãos. O meu é 13 e é assim. O ministério de Jesus, todo ele foi realizado no poder e autoridade do Espírito Santo. Comente. Em todo o ministério de Jesus, igreja, ele foi cheio do Espírito Santo. E aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, já dá-se o início do ministério de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali nós sabemos que Jesus, enfrentou aquela grande tentação, enfrentou o diabo. E em todo o seu ministério, os milagres, as curas, as libertações, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele estava cheio. Ali aquela passagem que fala sobre a libertação do gadareno, ali legiões de demônios. Jesus estava cheio do Espírito Santo em todo o seu ministério. E nós sabemos, irmãos, que sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. Precisamos também estar cheios do Espírito Santo para fazermos as obras do Senhor. E também Jesus fala em sua palavra, que obras maiores do que aquela que ele fez, nós também iremos fazer, irmãos, se nós crermos e buscarmos o Espírito Santo de Deus, porque ele está presente com a igreja, ele está conosco. Amém, irmã Ana, que coisa boa. Pastor Charles, pregadores, pregadoras abençoadas, Irmão Itamar, por favor. Paz, irmãos, bom dia a todos. O derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. Como a irmã aqui falou, eu ia falar a parte de que Jesus foi lá no deserto, que o Espírito Santo chamou ele para ir no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E o que acontece? Derramar do Espírito Santo, a gente está para testemunhar o que Jesus fez na terra, aqui na terra, e conseguir converter as pessoas através do Espírito Santo para que se batizem e faça o testemunho deles, a unção,
para que traga mais pessoas para o bem e para a direção de Deus, que venham para a igreja, né, trazer mais gente para a igreja, e para que ele permaneça conosco. O que a gente está vendo nos dias atuais, nos dias de agora? Uma guerra na internet, né? Um partido falando mal do outro, um presidente falando mal do outro, né? E a gente tem que pedir para o Espírito Santo para que ele mostre para nós o que é a verdade, o que nosso coração vai tocar, né? E que a gente não se iluda com esse mar de mentiras, né? Tem muita mentira. E essa aí que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Amém. Vem aqui, vem aqui. Irmãos, eu estou muito orgulhoso de vocês, viu, irmão Itamar? Que bênção, que bênção. O poder do Espírito Santo está sobre a igreja, sim ou não? Um tempo atrás nós realizávamos um trabalho, até hoje ainda realiza, né, pastor Charles, que é o culto do amigo. E a gente sempre, na manhã do culto do amigo, a gente tinha um evangelismo aqui, que a equipe saía aqui da igreja para fazer o evangelismo. Vai ter no próximo domingo. Nós saímos daqui, fomos fazer o evangelismo ali naquela feira ali de frente, na feira da Marreta. E eu me lembro que estava com outro irmão, com aquele sargento do exército, o irmão, não lembro o nome dele, um branquinho, que era sargento do exército daqui. E aí nós fomos ali para a feira, eu estava com ele. E ali nós começamos a ministrar e distribuir folhetos ali, e a unção de Deus estava sobre nós, de uma autoridade tremenda, irmãos. E aí, quando foi um determinado momento, o Espírito Santo nos surpreendeu de uma maneira gloriosa. Porque chegou um moço do nosso lado assim, já chegou em prantos de choro, sem a gente falar nada. Aquela pessoa chegou em prantos de choro e falou assim: eu sou desviado do evangelho, vocês orem por mim que eu quero voltar agora para Jesus. E aquele moço se ajoelhou na nossa frente, chorando em prantos, retornando para Jesus, sem que a gente fizesse nada, irmãos. Quem é que faz a obra, irmãos? Fala comigo. Fala assim: Deus é que faz a obra, mas Ele quer me usar. Fala, levanta sua mão e fala assim: Deus quer me usar. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante? Quero dizer que eu fiquei muito, muito feliz, muito orgulhoso da participação de vocês, viu? O irmão ali, cada um trouxe uma participação tão preciosa. Viu, Júnior? Eu fiquei cheio de orgulho, viu, Júnior? Minha alegria muito grande da participação de cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Eu quero que nessa oração, preste atenção, olhe para mim. Eu quero que esta oração incomode o seu coração, para que no próximo domingo você não só venha, mas traga alguém para participar da IBD. Hoje eu pude, com o privilégio, trazer o Paulo aqui hoje, mas faltou alguém que você poderia ter convidado para vir. Então, você tem essa responsabilidade de alcançar uma vida para Jesus. Tem alguém que convive com você, que está precisando urgente de vir para a igreja. E Deus quer usar você. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: Deus quer usar você. Lá no seu prédio, na sua vizinhança, no lugar que você trabalha, em todos os lugares da nossa convivência tem alguém que precisa estar aqui na igreja. E quem vai resgatar essa pessoa é você, sou eu. Nós temos esta responsabilidade. Quem concorda, diga amém. Então fala, levanta sua mão bem alta assim, nós vamos orar agora, e fala assim: Deus quer me usar. Fala de novo: Deus quer me usar. Amém. Tem pessoa que fala assim, só falta a pessoa falar assim: pastor, me convida, eu estou esperando você me convidar. Só falta a pessoa falar para você: me chama que eu quero ir. Não deixa a pessoa te falar para você convidar, não. Antecipe, convide a pessoa, né, pastor Charles? Convide a pessoa para estar na casa de Deus. Eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo, vai mudar a vida desta pessoa através de você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a tua igreja na tua presença nesta manhã.
quem capacita, quem orienta, quem dirige, quem dá sabedoria, quem dá discernimento é o teu Espírito Santo. Ramanakalabashandarai. É o Senhor quem capacita. Meu Deus, coloca o teu filho, a tua filha como instrumento poderoso nas tuas mãos, usada por ti. Para que, Senhor, vidas e mais vidas possam ser, aleluia, impactadas pelo teu poder, que possam ser usados, cada um que está aqui nesta manhã, como instrumento nas tuas mãos, para resgatar vidas para o teu reino. Que essas vidas, que essas pessoas possam vir à escola dominical, através do teu filho, através da tua filha. Um simples convite, Pai, através do teu Espírito Santo, esta vida virá a conhecer o teu Evangelho, virá a conhecer a tua tão grande salvação. Usa o teu filho, usa a tua filha. Vidas e mais vidas precisam de ti, e o Senhor vai usar a cada um deles, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos. Meu Deus, nós apresentamos a tua igreja, te agradecemos por esse momento precioso de aprendizado, que possamos cada dia mais, Senhor, andar na direção do teu Espírito. Aleluia, te louvamos, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, podeis assentar. Muito obrigado, pastor Almeida, toda a direção aqui da nossa sede. Louvamos a Deus por essa preciosa oportunidade. Amém. Isso, irmãos, pode aplaudir o nome de Jesus? Isso, aplauda o nome de Jesus, que Ele é o dono desta casa. Maravilha, pastor Divino Maurício, que Deus continue te abençoando poderosamente no ministério de ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, o trimestre está apenas começando, essa é a terceira lição. Terceira lição que nesta manhã foi trazida aqui pelo pastor Divino Maurício, tem como título A Ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. A próxima lição, a lição de número 4, no próximo domingo, traz para nós Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Será uma bênção no nome de Jesus. O pastor Divino falou aqui dos irmãos que estavam nos visitando. Tem mais alguém que chegou depois e que não foi apresentado como visitante? Amém? Então quero isso, está aqui, como é que é o nome da irmã? Rosiane, né? Que diremos a ela? É bem-vinda no nome de Jesus. Isso, dá um abraço nela, né? Dizer aqui que todos os nossos visitantes são muito bem-vindos nesta casa. Que Deus continue abençoando vocês, fazendo sempre isso. Venha para a casa de Deus ouvir da palavra do Senhor e do ensinamento que aqui foi ministrado. Então, Deus abençoe cada um dos nossos visitantes, cada um daqueles que trabalharam, que cooperaram para o Senhor aqui nesta manhã. Que a recompensa vem somente de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês no nome de Jesus. Só avisar aqui aos pais, que as crianças vão retornar às 11 horas. O pastor Cleison teve aí uns imprevistos de local onde levar as crianças, e talvez por essa razão vai demorar um pouco mais, né, pastor Charles? O que deveria ser aqui ao lado aqui da igreja, foi lá para o Parque Amazônia. Só o deslocamento, ida e volta, já vai tomar um grande tempo. Então, por essa razão, eles ainda não retornaram. Está previsto para as 11 horas. Daqui a pouco eles vão estar chegando aqui.